Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que se ligam no meu canal, neste vídeo vamos aprender a resolver uma equação de segundo grau com uma incógnita. Vou deixar aí na descrição deste vídeo o link da videoaula de equação do primeiro grau com incógnita, para vocês revisarem o seu conhecimento e tirarem suas dúvidas. Pessoal, dizemos que as equações do segundo grau com uma incógnita, neste caso uma incógnita x, são descritas da seguinte forma: ax² mais bx mais c é igual a zero. Observe aí o termo de maior grau, 2. Por isso temos a equação do segundo grau. E os coeficientes a, b e c são números reais, com uma restrição. A não pode ser igual a zero. Mas por quê? Observe, se o coeficiente a for igual a zero, o primeiro termo desta equação se anula. Ou seja, 0 vezes x², já sabemos qual é o resultado. É igual a zero. Sobrando bx mais c igual a zero, que é a equação do primeiro grau. Dizemos que a é o coeficiente do termo em x². Então, todo número real acompanhado de x² será o valor de a. B é o coeficiente do termo em x. Então, todo número real acompanhado de x será o valor de b. E c é o coeficiente sem incógnita, ou seja, c é o termo independente. Vejamos aqui alguns exemplos. x² menos 3x menos 4 é igual a zero. É uma equação do segundo grau. Mas por quê? Porque o valor do coeficiente a é 1, que é diferente de zero. Observe, 1x² é igual a x². B é o coeficiente que acompanha x, o número real que acompanha x. Então, b é igual a menos 3. E c é o termo sem incógnita. C é igual a menos 4. Observe aqui os próximos exemplos. Observe atentamente. x² menos 25x é igual a zero. É uma equação do segundo grau. Por quê? Porque a é igual a 1. E quem é o coeficiente do termo em x? O número real que acompanha x, menos 25. Então, b é igual a menos 25. E o coeficiente sem incógnita? Bom, como vocês podem perceber, não aparece o termo sem incógnita. Então, c é igual a zero. Próximo exemplo, temos aqui 4x² menos 36 é igual a zero. É a equação do segundo grau. O coeficiente a é igual a 4, que é diferente de zero. Valor de b, o coeficiente do termo em x, o número real que acompanha x. Quem é? Como vocês podem perceber, não aparece o termo em x. Logo, b é igual a zero. E c? Termo sem incógnita. C é igual a menos 36. Então, pessoal, de acordo com a definição, no primeiro exemplo, os coeficientes b e c são diferentes de zero. Então, temos aqui uma equação do segundo grau completa. Já no segundo e no terceiro exemplo, temos ou o valor do coeficiente b é igual a zero, ou o valor do coeficiente c é igual a zero. Então, temos aqui uma equação do segundo grau incompleta. Quando os coeficientes b e c, os dois juntos, são diferentes de zero, a equação do segundo grau se diz completa. Mas, se pelo menos um dos coeficientes for igual a zero, a equação do segundo grau será incompleta. Agora vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau. Pessoal, vamos utilizar os mesmos exemplos estudados neste vídeo. Primeiro vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau completa.
Observe, vocês podem optar em resolver a equação do segundo grau, determinar as suas raízes por meio da fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, ó. Essas duas fórmulas aqui formam a fórmula de Bhaskara. Ou a soma e o produto de raízes, que está aparecendo aí na tela. A soma de duas raízes é igual a menos o coeficiente b dividido por a, e o produto das duas raízes é igual a o coeficiente c dividido por a. Bom, como foi visto no início deste vídeo, onde trabalhamos com a equação completa e incompleta, já descrevemos aqui quais são os valores dos coeficientes a, b e c, como vocês estão vendo aqui, 1, menos 3 e menos 4. Agora vamos substituir cada uma das letras a, b e c pelos valores que vocês estão vendo aí, 1, menos 3 e menos 4. Esse triângulo aqui se chama delta, ou discriminante. Então primeiro vamos determinar o valor de delta e depois vamos substituir delta nessa expressão aqui. Após essa substituição, vamos determinar o valor das duas raízes. Bom, então vamos escrever aqui, delta é igual b. b é igual a menos 3. Então vamos, como é um número negativo, vou colocar aqui menos 3 entre parênteses elevado ao expoente 2. Menos 4. Ó, como aqui temos 4ac, sabemos que 4ac é a mesma coisa que 4 vezes a vezes c. Então vamos escrever menos 4 vezes, no lugar de a substituímos por 1 e no lugar de c substituímos por menos 4 entre parênteses. Bom, menos 3 elevado ao expoente 2. Menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. E menos com menos, jogo de sinal, mais. E também, expoente par de uma potência e a base negativa vai resultar em um número positivo. Menos 4 vezes 1, 4. Menos 4. Menos 4 vezes menos 4 dá 16, menos com menos, mais. 9 mais 16 é igual a 25. Então o valor de delta, o discriminante, é 25. E vamos substituir aqui nesta expressão aqui. X é igual a menos, quem é b? Menos 3. Novamente colocamos entre parênteses, menos 3, mais ou menos raiz quadrada, no lugar de delta, 25. Raiz quadrada de 25. Dividido por, aqui embaixo temos 2a, temos 2 vezes a, que é igual a 1. Vocês estão vendo aqui. Bom, então x é igual a... Vamos fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais 3. Então, tanto faz escrever assim ou acompanhado de mais. E raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. 2 vezes 1, 2. E agora vamos determinar as raízes desta equação aí. Observe, eu vou chamar a primeira raiz aqui de x1, ou também podemos chamar de x1'. E vamos somar aqui 3 mais 5, em seguida dividir por 2. 3 mais 5 é igual a 8. 8 dividido por 2, 4. Determinamos a primeira raiz. A segunda raiz, vou chamar de x2, mas vocês podem chamar de x duas linhas. 3 menos 5 é igual a menos 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então a solução, representada pela letra S, desta equação é formada pelas raízes menos 1 e 4. Agora vamos aprender a resolver a equação do segundo grau na forma incompleta. Agora observe, no primeiro exemplo temos aqui o valor do coeficiente c é igual a 0 e no segundo exemplo temos o valor do coeficiente b igual a 0. Neste caso aqui, tanto neste caso como nesse abaixo,
vocês podem utilizar a fórmula de Bhaskara, mas essa não é a forma mais simples. Existe uma forma mais simples e rápida de se resolver. Com relação ao primeiro exemplo, temos aqui a incógnita x. Podemos colocar em evidência, porque a incógnita x está se repetindo. Colocando x em evidência, vai ficar assim: x multiplicado, abre o parêntese. Ó, aqui tem o x elevado ao expoente 2. X elevado ao expoente 2 é a mesma coisa que x vezes x. X vezes x é igual a x elevado ao expoente 2. Menos 25x é a mesma coisa que x vezes 25. Fecha o parêntese, igual a zero. Agora, pessoal, vamos observar aqui os fatores da multiplicação. Observe. Os fatores da multiplicação são esses aqui: x e a expressão que está dentro do parênteses. O resultado, o produto, é zero. Então, se o produto é zero, significa que um desses fatores é igual a zero. Observe, se esse fator for igual a zero, vamos ter zero vezes essa expressão, e sabemos que zero vezes qualquer número é igual a zero. Então, se esse fator for igual a zero, já determinamos a raiz desta equação. Vou chamar de x1. x1 é igual a quanto? Se esse fator é zero, x1 é igual a zero. Agora temos aqui x menos 25. Se esse fator aqui for igual a zero, então vamos pegar essa expressão e igualar a zero, ficando assim: x menos 25 é igual a zero. O que é que isso implica? Isso implica que, como 25 está com sinal de menos no primeiro membro, aplicando o princípio aditivo, vamos escrever 25 no segundo membro com o sinal de mais. Então, a segunda raiz, x2 ou x2', vai ser igual a 25, e assim determinamos a solução desta equação, que é formada pelas seguintes raízes: 0 e 25. E por fim, uma equação do segundo grau cujo o valor do coeficiente b é igual a zero. Bom, podemos resolver isso aqui diretamente. 4x ao quadrado. 36 está no primeiro membro com sinal de menos. Aplicando o princípio aditivo, vamos escrever 36 no segundo membro com sinal de mais, que aqui é opcional colocar o sinal de mais. Tanto faz com ou sem o sinal, aqui é um número positivo. Bom, 4x ao quadrado. O objetivo é encontrar o valor de x. Então, o número 4 não precisa sair do primeiro membro. Você sabe que 4x ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes x ao quadrado. Aplicando o princípio multiplicativo, 4 está multiplicando o primeiro membro. Vamos escrever 4 no segundo membro assim: 36 dividido por 4. Quanto é 36 dividido por 4? 36 dividido por 4 é igual a 9. 4 vezes 9, 36. Bom, temos aqui uma potência e sabemos que a operação inversa à potenciação é a operação de raiz. Então, podemos escrever o seguinte: x é igual a raiz de 9. Como aqui, pessoal, o expoente é 2, então a raiz será quadrada. O índice da raiz, 2 também. Bom, quanto é a raiz quadrada de 9? Já sabemos quanto é a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3 positivo e 3 negativo. Por quê? Porque mais 3 vezes mais 3 é igual a mais 9. E menos 3 vezes menos 3 é igual também a mais 9. Então a solução desta equação é formada pelas seguintes raízes: menos 3 e mais 3. Bom, pessoal, assim finalizamos a nossa aula. Continue acompanhando o nosso canal e nos veremos nos próximos vídeos.